Boa noite, irmãos. Que Deus esteja com... Ainda bem que ele, num primeiro momento, manteve a paciência e nos brindou com um texto muito interessante de Emmanuel. Então, o que aconteceu para que nós... Vale aqui uma pequena explicação. Esse tema, paciência, nós estudamos há 2 primeiras segundas-feiras para trás, há 2 meses atrás. E conversando com o nosso irmão Zé Marques, eu disse para ele: Zé Marques, tem 60 dias que nós passamos esse tema. Ele disse assim: não, então escolhe um. E a pior coisa que pode acontecer quando alguém diz assim, para você escolher um tema, porque a gente fica perdido num universo muito grande. O universo já é grande. E eu tive a felicidade de assistir o filme do Kardec. E é espetacular. Nós nos sentimos transportados a uma época em que alguém buscava permanecer como professor numa escola em Paris, não tinha ligação alguma com religião e, ao mesmo tempo, ele estava sendo levado pela espiritualidade para codificar o espiritismo e criar o livro dos espíritos. Então é um filme que toca, que faz com que a gente reviva parte de nossas vidas no século XIX. E isso me incentivou a buscar um outro tema. É um tema escrito com uma palavrinha de 4 letras. Deus. A gente fala muito nele. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, Deus me ajude, Deus me acompanhe, Deus vá contigo, meu filho. A gente usa Deus aí a todo momento, a todo instante, né? E nós, às vezes, não conseguimos mensurar o que seria Deus, não quem seria Deus. No Novo Testamento e na Bíblia, nós temos várias citações que nos levam à divindade. Em João 4.8, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Relativamente fácil da gente entender, né? Porque como é que alguém vai ter Deus no coração se ele não aprendeu a amar a outras pessoas e nem a si mesmo? Então nós vemos pessoas em alguns momentos, irmãos nossos, que eu amo a Deus, eu bato no peito que eu sou culpado dos meus pecados, mas ao mesmo tempo ele ameaça, ele fala alto, ele briga com a família, ele bate nos filhos, ele reclama do vizinho, ele não tem amor nenhum, em momento algum, nem com ele, nem com os outros. Como é que ele tem condições de dizer que ama a Deus, se ele não sente o amor pregado durante muito tempo por Jesus, para que nós atingíssemos pelo menos uma parte daquilo que a divindade queria que nós atingíssemos. Não a perfeição ainda, nós chegamos lá um dia, mas a evolução necessária para nós evoluirmos junto com o planeta Terra. Em Salmos, capítulo 86, versículo 15, mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, e abundante em graça e em fidelidade. Ou seja, mostrando que Deus, ele não é agressivo, ele é passivo. O que o nosso irmão acabou de ler aqui na paciência. E quanto nós ficamos dever em paciência em tudo que nós fazemos. Nós somos elétricos, nós queremos que as coisas aconteçam mais rápido. Nós somos, às vezes, irascíveis com algumas coisas que acontecem conosco, e Deus é citado como benigno, como passivo, e abundante em graça e fidelidade. Deus é fiel a nós, Ele cuida da gente, Ele tem carinho por nós, Ele tem amor por nós. Em Atos, capítulo 10, versículo 34, nós temos
Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Que Deus não é parcial, Ele não escolhe pessoas ou a nós, seus filhos, para que aquele seja mais favorecido do que o outro. Ele não tem essa acepção. Todos nós somos exatamente os mesmos perante Deus. Desde o momento em que somos criados até o momento em que continuamos, talvez, a atingir limites mais perto dele. E em João, capítulo 4, versículos 9 a 10, está escrito assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, esse pedaço é bem importante que a gente entenda, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos redimir. Ele está dizendo aqui que nós não amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Desde o momento em que nós começamos a existir, Deus projetou sobre nós o amor. No nosso espírito recém-criado já tinha a semente do amor divino. Nós sempre sentimos que alguma coisa maior do que nós nos protegia, nos amparava e nos fazia viver. Então Deus nos ama desde os primórdios, desde o começo da criação deste universo em que nós vivemos. E a prova maior disso é que Ele enviou Jesus para nos dar, pelo exemplo, as lições de amor que nós precisávamos aprender. E, infelizmente, até hoje, muitos de nós, ou a grande maioria, ou praticamente a totalidade de nós, ainda não aprendemos. Nós continuamos engatinhando, continuamos ainda perseverando nas coisas terrenas, nas coisas materiais, e esquecemos das coisas do Espírito. Em Mateus, capítulo 5, 45 e 46, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Isso mostra que Deus não faz acepção, que Ele não separa um dos outros. O sol que nasce, nasce sobre todos, nasce para todos, aquece a todos nós, produz alimento para todos nós. A chuva que cai, ela cai sobre os justos e sobre os injustos. Então não existe assim, não, eu vou dar uma área melhor para o pessoal que é bonzinho viver melhor, o pessoal que é mau vai ficar por ali pelo canto, vou proteger essa turma aqui, eu vou criar uns anjos ali, vou criar uns querubins acolá, não tem nada disso. Todos nós viemos iguais e temos a mesma caminhada. O que acontece é que nós mesmos procuramos os nossos caminhos. Nós traçamos o nosso caminho pelo nosso livre-arbítrio e atingimos as nossas etapas de uma forma ou mais rápida ou mais demorada, de acordo com aquilo que nós escolhemos. Esse amor que está latente em nós, a gente sente desde o começo, porque é uma sensação que faz com que, pelos estudos históricos, a gente sinta que aquele povo que nasceu no meio da selva, em lugares inóspitos, sentia que havia alguma coisa além dele, acima dele, que havia criado tudo aquilo que estava à sua disposição. E isso foi aprimorando com o passar do tempo, até que nós chegamos a esse denominador que é Deus. Quando começaram a pesquisar e a buscar essa informação. E aí nós chegamos no Kardec. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeiríssima, quando Kardec assumiu que queria fazer a codificação espírita,
há de convir, quem não leu sobre ele e não viu o filme, que ele era um professor, cientista, matemático, com livros escritos, um professor que tinha uma capacidade de ensino muito grande, e a percepção dele do relacionamento escola-aluno era de que na escola não se mistura ensino com religião. Até que depois da Revolução foi exigido que as escolas todas passassem a ter aulas de catecismo. E ele se revoltou com aquilo e fez uma carta. E essa carta provocou a ira da igreja na época, e ele se viu forçado a se aposentar. E ele foi dar aulas particulares em casa, aí com uma aposentadoria pequenininha, mas ele não aceitava aquele envolvimento com o nascimento das mesas falantes, que todo mundo já ouviu falar. No começo, o pessoal usava os espíritos através de efeitos magnéticos sobre as mesas. Eles colocavam as mãos nas mesas e as mesas respondiam através de batidas. Ou elas levantavam muito alto e depois desciam sem ninguém tocar nelas, ou então eles com a mão faziam as perguntas e eles criavam códigos. Primeiro era uma batida para sim, duas para não, depois cada letra teria uma batida, A era uma batida, B era duas, e isso demandava muito tempo um comunicado. Depois eles passaram a usar uma cesta com um lápis na ponta, e essa cesta se movia sobre o papel e escrevia, até que optaram em colocar o lápis na mão do médium. Foi quando o negócio se desenvolveu mais rapidamente. Mas o Kardec não aceitava isso. Até que, forçado por amigos que o envolveram de uma forma muito grande, levando a ele usar a percepção científica dele, e ele foi a uma sessão dessas com as mesas, e durante o trabalho ele percebeu que havia realmente alguma coisa além daquilo que ele pensava que fosse. Ele achava que era eletricidade, magnetismo natural, essas coisas todas. Aí ele percebeu que vinha de outro lugar aquelas informações. Então, quando ele se dispôs, que ele teve o primeiro contato com o Espírito Verdade, o Espírito que ajudou Kardec a organizar tudo aquilo, a primeira pergunta que ele fez, está no Livro dos Espíritos, ele perguntou ao Espírito o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que. Há uma diferença bem grande de quem e o que. E o Espírito Verdade foi taxativo. Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas do universo. Então ali não tem margem de dúvidas em coisa nenhuma. Deus é a inteligência suprema, é a inteligência que está acima de todas as inteligências e causa primária de todas as coisas. É por Ele que tudo que tem no universo acontece. Ou é criado, ou é transformado, como queiramos. Então, Deus, sendo essa inteligência, Ele é a base de toda a criação. Ele é o sustentáculo, Ele é o alicerce do edifício da criação. Aí a gente pergunta assim, um mais cético, mas eu não vejo Deus, como é que eu sei que Ele existe? Existem vários exemplos que a gente pode dar. Durante o correr nós vamos dar alguns, mas esse é o mais simples que eu achei. Ainda voltando naquele tempo, se nós estivéssemos vivendo há um tempo atrás, nós iríamos passear no campo. Nós não iríamos sair de casa, porque hoje sair de casa para passear é meio complicado, né? Tem que pegar carro, porque passear a pé para nós não vamos ver nada, só vamos ver carro na rua. Mas naquele tempo nós veríamos campos, pradarias, nós teríamos o céu aberto para vermos. E aí a gente imagina assim, você vem caminhando, um bosque muito bonito, você está
numa trilha, caminhando, apreciando tudo, você vê um pássaro muito grande, bonito, pousado num galho de árvore. E de repente você ouve um estampido, um barulho de tiro, e você olha para o pássaro e vê o pássaro cair morto. A gente vê o pássaro, ouve o barulho, vê a morte do pássaro, mas não vê o caçador. O caçador não existe. Aquele estampido e aquela morte foi uma obra do acaso. Se eu esperar perto do local onde caiu o pássaro, provavelmente eu vou ver o caçador. Se eu desencarnar bem e continuar no processo evolutivo natural, a morte vai me levar um dia a ver Deus. É o mesmo processo. Só que o nosso é mais demorado, aquele é bem mais rápido e mais maleável para nós, mais palpável. Então, nem sempre é necessário que nós vejamos as coisas para saber que elas existem. Elas estão constantemente em nossa volta e nós temos a noção e a ideia. Porque quando nós observamos um efeito, nós sabemos que tem uma causa. Não existe efeito sem causa. Não tem como não existir. Existe, inclusive, termos que nos levam a isso. Para todo efeito, há uma causa de mesmo valor, de mesma intensidade e em reação contrária. Então, significa que tudo que a gente faz é uma causa que produz um efeito. Em qualquer atitude que nós tomemos, fisicamente ou espiritualmente. Então, esses axiomas que a gente lê a respeito disso e que alguns cientistas disseram há muito tempo atrás, eles são corretíssimos. Nós temos que entendê-los para entendermos a essência de Deus. Um exemplo também um pouco mais complexo. Se nós depararmos com um equipamento bem complexo, alguém já abriu uma máquina de um relógio daqueles antigos grandes para ver como é que funciona? Eu já tive essa curiosidade. Eu tinha um relógio e, como toda criança que não sabe ver nada inteiro, quer ver como funciona. E é a coisa mais complicada que eu já vi na minha vida. Porque o relógio não é esses relógios eletrônicos que nós temos hoje. Ele é feito de dezenas de peças redondinhas com dentes, uma engata na outra, uma mola faz aquele negócio mudar, uma rodinha dessa gira numa velocidade, os dentinhos dela fazem a outra girar na outra, e isso vai controlando o ponteiro dos minutos, dos segundos, das horas. E quem constrói um relógio todo mecânico que marca minuto, segundo, hora, semana, mês, posição da Lua, posição do Sol e posição dos planetas. Existe um relógio assim, foi construído, peça por peça, e funciona até hoje. Está na cidade de Praga. Então, quando você olha para um relógio desse, para nós é uma concepção muito forte. Mas a gente tem certeza que foi um homem muito competente que fez aquilo. E aí nós vamos começar, como é que eu posso imaginar Deus? Todos nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar, eu vou falando e vocês vão imaginando uma cena. Nós vamos imaginar que nós não estamos aqui agora, nós estamos em cima de uma montanha, não muito alta, uns 800, 900 metros. A altura mais ou menos daqui de Brasília para o resto do país, aqui é 1.200 metros, é isso? Eu acho que é. Nós estamos a 1.200 metros de altura. Então nós estamos todos lá, nós aqui da sala mudamos, estamos lá em cima daquele morro. Quando nós olhamos para baixo, já no final de tarde, nós sentimos o vento bater na gente. O sol se pondo atrás de umas montanhas lá ao longe, bem longe aquela cadeia de montanhas. Vindo delas um rio, pequenas cachoeiras, e aquele rio vindo,
numa pradaria enorme, e a gente já viu esse efeito quando o vento bate, que o capim mexe para um lado e para o outro. É a coisa mais bonita que a gente pode assistir. E na posição privilegiada em que nós estamos lá no alto, nós estamos abrangendo uma imensidão de terreno para ver tudo isso. Nesse instante, o sol vai se pôr atrás das montanhas, dá aquele tom amarelo, dourado, bonito, que faz com que o coração da gente bata mais lento. E aí o sol desaparece atrás das montanhas, a noite se abre. Nós olhamos para cima e damos de cara a cara com a lua, aquele anel prateado enorme, lindo, que nos acalma. Nós ficamos embevecidos quando a vemos. E em volta dela, em toda a abóbada celeste, a gente vê os astros, estrelas, sóis, planetas, tudo ali, como se fosse aquele monte de lampadinha de LED acendendo e piscando para nós. Nós vamos sentindo a beleza daquilo. Aí nós olhamos para baixo e vamos ver a terra aos nossos pés. E com isso a gente começa a afundar no chão. A gente vai vendo as várias camadas das épocas em que a terra foi formada, até chegarmos lá no meio, no centro da terra. Ali é magma, lava, tudo derretido, temperaturas absurdamente altas. Eu não sei quanto chega de temperatura ali, mas é uma coisa absurda. E aí nós vamos ver o seguinte: nós estamos habitando numa bola que o meio dela é fogo puro. É uma pressão, é como se nós botássemos uma panela de pressão na nossa casa no fogo a pleno vapor, pela metade com água, e deixasse aquilo ferver lá. O que nós temos como válvulas de escape? Os vulcões. Então, quando aquela pressão está muito forte, um vulcão irrompe e deixa esvaziar um pouquinho. Senão nós explodiríamos. Então é impressionante tudo isso que nós vivenciamos. Aí nós voltamos para cá e vamos continuar conversando. Alguém diz assim: mas nós temos as relações físicas de atração e expulsão são naturais. Claro que são naturais. Nós temos todos esses procedimentos de atração e repulsão, tanto celulares, quanto físicas, quanto astronômicas, tudo que seja, faz parte de uma lei natural, senão tudo estava de encontro e explodia tudo. E nós pensamos dessa forma, nós vamos vivenciando tudo isso em nossa volta, e o pessoal acha de dizer que aquilo tudo é natural. Aí você pergunta assim: quem criou? Porque o relógio eu sei que foi um homem inteligente. Será que tem um homem com inteligência suficiente para criar isso aí? E nós ainda temos alguém que tem a vontade de dizer assim: não, isso apareceu, brotou. A mão que criou tudo isso que a gente vive tem que ser de alguém muito superior a tudo que nós conhecemos. O funcionamento é tão perfeito que não tem como você dizer que é só ação e retração, ação e repulsão. Não tem como. Existe um contexto, esse foi colocado aqui, esse gira 24 horas, esse gira 36, esse aqui faz uma circunferência maior, esse aqui faz uma elipse. É muito complexo para dizer que alguém só brotou. E se nós quisermos confirmar mais ainda essa essência, vamos olhar para dentro de nós. Nós começamos bem pequenininhos, um espermatozoide e um óvulo. Na hora que o espermatozoide e o óvulo se juntam, esse óvulo separa. De 1 vira 2, 2 vira 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 64, 136 e assim vai. E de repente você está formado. E daquele óvulozinho brotam todos os órgãos que nós temos dentro do corpo. Cérebro, os olhos, nariz, pulmão, garganta, coração, fígado, e vai tudo. Cada um com uma função diferente, cada um trabalhando de uma forma diferente
para fazer com que o nosso corpo físico viva. E como motor principal desse corpo físico está o nosso espírito, a essência de vida que Deus colocou dentro de nós. E nós não podemos dizer que isso brotou. Nós sabemos que nós não brotamos. Nós fomos feitos, nós fomos criados. A nossa energia vem sendo projetada por Deus desde o tempo dos minerais. Minerais, vegetais, animais e o homídeo. E alguém tem coragem de dizer que nós brotamos? E tudo funciona. E quando não funciona, nós sabemos que foi uma deficiência nossa própria. As pequenas deficiências que nós trazemos é porque em outras relações corpo humano e espírito, nós não agimos de forma adequada com o nosso corpo. E no corpo novo, ele vai se ressentir daquilo que nós fizemos de errado em vidas passadas. Então, nós buscamos entender a nossa vida através disso, buscando essa sintonia com as coisas que nos aparecem à frente. Como é que nós vamos sabendo das nossas vidas passadas, dos nossos antepassados? Os cientistas vão e pesquisam em locais onde tem cemitérios, onde tem ossos, onde tem coisas assim, de repente acham um esqueleto com 200 mil anos, com 1 milhão de anos, e vão aparecendo as coisas, e eles vão traçando um perfil de como nós éramos, como nós agimos, como era o nosso formato, como nós andávamos. Mas tem um detalhe: se eles não encontrarem objetos de uso, eles não têm como dizer como nós vivíamos. Eles precisam achar as armas, os objetos que nós usávamos no dia a dia para comer, para vestir, para traçar um perfil que diga assim: esse povo viveu aqui, fazia isso, comia dessa forma, se alimentava assim, caçava tal e tal animal. Isso nós temos que entender. Agora imaginem se no meio de uma pesquisa dessa eles encontram cavando lá alguns ossos que já estão marcados como de 20, 30, 40 mil anos atrás, e eles encontram uma estátua de uma perfeição fantástica. Eles vão achar que alguém, um ser humano muito mais adiantado ou muito mais inteligente, teria vivido junto com aquele povo. Era uma decisão, um pensamento que viria imediatamente. Então nós vivenciamos hoje toda essa percepção que nós temos de presente, passado, futuro, em função do que nós vamos aprendendo, do que nos trouxe a doutrina espírita. Quando Kardec se dispôs a fazer toda essa pesquisa, o centro daquilo que ele se propôs era Deus. Porque ele tinha conversas, ele teve conversas com membros da igreja e percebeu a distância que havia entre o envolvimento daquelas pessoas que se diziam representantes de Deus, daquilo que o Espírito estava informando para ele e da pesquisa que ele estava fazendo em todo lugar do mundo. Que ele não pesquisou só lá em Paris, ele escreveu cartas para o mundo inteiro. Foi uma coisa, no filme eles representam muito bem isso, ele recebendo as cartas. Era um absurdo de cartas que ele recebia e que ele tinha que ler uma por uma para ver se as respostas eram equivalentes para ele poder colocar no livro. Foi um trabalho muito, muito, muito cansativo, mas que valeu a pena para nós, que hoje estamos aqui usufruindo disso. Então nós vamos buscar mais um pouquinho de Deus. Na Bíblia, em Salmos, eles dizem assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em suas obras. Dizendo que Ele é justo, correto.
E Ele não faz mal nenhum em todas as suas obras. As obras de Deus são feitas para o nosso benefício, para aquilo que nós temos que fazer com as coisas que nos são mostradas. Então, meus irmãos, os ensinos de Deus nos ajudam, que a gente faz, a busca que a gente faz pelo conhecimento de Deus, chegam a algumas coisas que nós chamamos atributos divinos. Deus tem atributos para nós podermos fazer o estudo. Então, por exemplo, religiões. Religiões que não... Dá para ouvir aí atrás? Enquanto troca a pilha. Beleza. Religiões que não atribuíram a Deus a onipotência, é o poder supremo, criaram muitos deuses. Eles precisavam de mais deuses porque cada um tinha um atributo. Eles não consideravam os atributos divinos naturalmente. As religiões que não atribuíam a Deus a suprema bondade criaram um Deus que tinha raiva, ele era vingativo, ele era colérico, ele fazia mal às pessoas. Nós temos exemplos na história quando a gente lê sobre o assunto. Então, quais são esses atributos que a gente dá a Deus? Deus é a suprema e soberana inteligência. Isso nós aprendemos com Kardec, no Livro dos Espíritos. Porque a nossa inteligência ela é limitada. Nós temos um limite. A de Deus não, a de Deus é suprema, está acima de tudo. E se nós formos considerar... Beleza, melhorou? E se nós considerarmos que a inteligência de Deus pode ser duvidada por nós, que Ele não tem a inteligência suprema, Ele deixa de ser Deus. Aí não adianta a gente falar em Deus, porque pode ter alguém mais inteligente que Ele. Então o Deus seria o outro. Deus é eterno. Deus não tem começo nem tem fim, porque se Ele teve começo, alguém o criou. E aí esse que criou Deus seria Deus. E Ele não tem fim, Ele é eterno. Se eu achar que algum dia Deus teria um fim, Ele também deixa de ser Deus. Deus é imutável. Então nós não temos como mensurar o que seria a imutabilidade divina, mas Ele não pode mudar nunca. Ele é sempre aquele. Às vezes a essência da frase, a gente fica, será? Porque nós somos mutáveis. O nosso parâmetro é diferente. O parâmetro divino é completamente fora do nosso padrão existencial. Então, Ele não muda. E tudo que Ele se propôs a fazer já vem sendo feito há milhões de anos. Ele é imaterial. E a imaterialidade nós já temos estudado como espíritas, através do conhecimento dos espíritos superiores. Tudo que vem ensinado no livro nos mostra a imaterialidade que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Conforme nós evoluímos, o nosso perispírito vai se tornando cada vez mais translúcido. E Deus é o Supremo. Ele é onipotente, outro atributo de Deus. Se nós não, foi logo que eu falei no começo, se nós não acharmos que Ele é onipotente, nós vamos criar outros deuses mais poderosos do que Ele. Ele é soberanamente justo e bom. Se em algum momento eu duvidar da bondade divina ou de quanto Ele é justo e correto, eu já não estou acreditando em Deus. A soberana bondade em Deus implica na soberana justiça. Então a justiça dele também é soberana. E Ele é infinitamente perfeito.
Deus não tem uma imperfeição. Tudo o que Ele faz é perfeito. Veja-se o universo, vejamos nós mesmos com a essência que nós temos, de tudo que existe em nossos corpos. Isso porque nós não fomos atrás de pesquisar o microcosmos. Nós falamos só do macro. Porque se nós tirarmos uma célula nossa e formos pesquisar, nós vamos encontrar outro universo. Microscópico, que a gente não vê a olho nu. Então, tanto tem para um lado quanto tem para o outro. Então, quando nós pegamos os atributos divinos e colocamos em Deus, eles não vão sofrer nunca alteração. Porque, por menor que seja a alteração, nós estamos desconsiderando a divindade. Deus, meus irmãos, Ele é único. Ele não existe nada ou outro que se assemelhe a Ele. Não pode. Então, quando alguém diz Jesus é Deus, não é. Jesus é filho de Deus como nós. Nós somos filhos de Deus como Jesus. Jesus é um espírito iluminado. Ele já transitou pelo mesmo caminho que nós estamos transitando. E se elevou com muita rapidez. Os espíritos iluminados transitaram todos pelas mesmas estradas que nós transitamos. Deus não criou Jesus e disse assim, eu vou criar Jesus, vou tirar um pedacinho de mim, ele também é Deus. O Espírito Santo também não é. O Espírito Santo, o Santo Espírito, ele é um espírito iluminado, espírito de luz. Deus é único, não tem esse negócio de trindade. Todos os outros estão abaixo dele, ninguém é Deus nem comparado a ele. Então são nesses atributos que repousa tudo aquilo que o Espiritismo prega. Nós estudamos a essência divina através dos seus atributos, que vem nos livros espíritas, nos mostrando o caminho do amor, do respeito, da compreensão, da bondade, da caridade. Isso tudo vem dos atributos divinos, que é a nossa meta, é o que nós devemos alcançar. Quanto mais perto desses atributos nós chegarmos, mais depressa nós saímos dessas estradas que nos quebram as pernas. Porque nós colocamos muitas pedras nos nossos caminhos. Não foi Deus quem colocou. Deus não colocou um monte de coisa para atrapalhar nossa trajetória, dizendo assim, vou atrapalhar a vida dele. Não foi, não. Nós é que erramos. Nós que não seguimos tudo aquilo que nos foi mostrado e ensinado. Jesus veio, sofreu, foi morto por nós, e nós viramos as costas. Quase 1000 anos depois veio Francisco de Assis fazendo a mesma coisa, ensinando, botando o evangelho na nossa cabeça, e nós viramos as costas outra vez. 900 anos depois veio Kardec, também mostrando a mesma coisa. E nós, graças a um caminho que nós traçamos, estamos aqui aprendendo, buscando conhecer, saber quais são os atributos, o que é Deus, por que Ele me quer. Como disse Kardec, é através do Espiritismo, quando ele tomou conhecimento da coisa, ele disse assim, agora nós vamos descobrir quem nós somos, o que nós somos e por que nós somos. Então, meus irmãos, essa percepção de Deus é essencial para nós, porque Ele está em todas as coisas. Ele está nas coisas inanimadas para nós, em nós e em tudo aquilo que nos cerca. Porque é da essência divina que Ele é o autor primário de todas as coisas. Então, as construções que nós fazemos, as coisas que nós produzimos para o nosso bem-estar, tem o dedo de Deus. Quando nós rezamos em nossas casas, nós aumentamos a luz divina dentro de nós, dentro de nossos lares.
E nós precisamos aumentar, e nós falamos nisso também em algumas palestras para trás, que nós temos uma chamazinha dentro de nós. A maioria das vezes ela está igual uma velazinha. É a chama divina que está dentro de nós, que nós precisamos acender, nós precisamos colocar lenha nela. E como é que a gente coloca a lenha? Através do entendimento, através do aprendizado, através da prática do amor. E essa prática vai levar com que a nossa pequena chamazinha se transforme num grande incêndio nos nossos corações, para abrir e iluminar nosso caminho, eliminar as pedras que estão no nosso caminho, os percalços que nós mesmos ali colocamos. Pensemos nisso. A lição é muito bonita. Deus está em todos os momentos da nossa existência. Nós pedimos a Ele ajuda, Ele nos ajuda. Nós pedimos amparo, Ele nos ampara. Mas Ele não faz os favores. Ele nos dá a situação para que a gente aprenda. Ele cria situações para nós, para que nós nos fortaleçamos e consigamos caminhar na nossa vida. Então vamos pensar nisso, meus irmãos, para que a gente tenha sempre um caminho iluminado por Ele e amparado pelos bons espíritos. Que assim seja.